Olá, querido, tudo bem? Calor imenso, né? Muito calor, muito quente. Meus queridos, nós estamos aqui com a oportunidade única, não é? Graças a Deus, nós estamos aqui maravilhados, agradecido ao nosso eterno Criador por ter nos dado sempre este momento maravilhoso para nós falarmos acerca da palavra do nosso eterno Criador. Eu estou aqui com o estudo, queridos, que eu faço questão que você... Nós vamos aprender junto, né? Deixa eu me posicionar na minha cadeirinha aqui melhor. Por isso que eu estou pedindo aí, tem muito tempo que eu relutei, mas agora eu estou começando a pedir ajuda aos irmãos, os que puderem, né? Eu coloquei na descrição, né, no meu vídeo, lá o meu Pix, não é? Olha, eu não ia falar isso aqui no vídeo não, mas como tem muita gente que não olha a descrição, né? Meu querido, sabe qual é o meu sonho? Eu já estou até pesquisando. Eu vou começar a montar o meu estúdio aqui em casa, se Deus quiser. Eu tenho 26 metros de laje aqui que não é construída, e eu pretendo fazer o meu estúdio e começar a aquisitar, fazer alguns, né, aquisições para conseguir comprar os aparelhos que eu preciso aqui. Aqui o fundo é minha estante, né? Nem faz parte aqui da minha casa a parte de cima aqui. Aqui é uma lojinha desativada. Eu botei os meus livros aqui, alguns livros que eu ainda tenho, né? E aqui está desativado, então eu aproveitei para fazer, não é, o meu lugarzinho para gravar vídeo. Mas então, irmãos, você que quer me ajudar, além de você estar visualizando os nossos estudos, né, visualizando aí, compartilhando, comentando, se você quiser nos ajudar, o próprio YouTube tem aí, não é, a função do valeu demais. Mas se você quiser me ajudar, você manda uma mensagem para mim primeiro no meu Zap, não é? O meu número está aí na descrição. Mande uma mensagem primeiro, tá, queridos? Porque se você ligar, tem ligações que eu fico assim receoso de atender. Então você manda um Zap para mim, copia aí meu número, tá bom? E mande um Zap para mim, tá bom? E o que você quiser colaborar, colabore, né? Então, eu não tô aqui obrigando, porque quem sou eu para fazer isso, não é? Então, eu tenho meu salário, tenho o meu trocadinho, não é? E a gente vai emprestando de um lado, emprestando de outro, e vai tentando juntar algum dinheirinho para realizar o nosso sonho. Então, tá bom, meu querido? Tá bom? Copia aí na descrição, copia aí, manda um Zap primeiro, tá bom? Depois você sentir, não é? Se sentir no coração mesmo, tem que ser de coração, não é? Porque tem muita gente que vai fazer comentário aí contrário, né? Tem gente que vai falar assim, ah, tá vendo, não falei que fulano ia pedir dinheiro, que não sei o quê. Se você não puder, querido, não faça nada não. Se você não puder, não tem problema não, tá bom? Não é obrigação de ninguém, tá bom? Está aí na descrição do vídeo, tá bom? Do nosso canal aí. Se você puder, amém. Se não puder, não esquenta não. Aos poucos a gente vai fazer aqui, se Deus quiser. E você será o maior beneficiado. Sabe por quê? Quando fazer esse estúdiozinho, eu pretendo e colocar minhas coisinhas ali, quem sabe vão ter um cenário bonito, não é? E eu quero ficar assim mesmo, né? Não vou fazer grandes coisas não. Mas é assim, diretamente com você, com a câmerazinha, com o celularzinho. Importante é a gente fazer as nossas anotações e passar para você, tá bom? Aqui a gente não pede dízimo, aqui a gente não obriga ninguém a nada, até porque não somos pastores, não somos professores de nada, nós somos apenas divulgadores do Evangelho Eterno, tá bom, querido? Meu querido, veja bem, não existe uma polêmica entre Evangelho do Reino, Evangelho Eterno, Evangelho da Graça. Existe ou não existe? Agora nós temos um hino aí da nossa irmã cantora Aimee, o Evangelho Fariseu. Uma coisa eu quero chamar a atenção para você, porque o título da música é Evangelho de Fariseus? Porque o Evangelho de Fariseus, ele é baseado, o nome,
eu não estou muito a favor, porque evangelho quer dizer boas novas. Se a gente fosse traduzir, falaria que é boas novas dos fariseus, mas fariseu não tem boa nova. O fariseu, ele se baseia sempre na lei. Então, na lei, não tem boa nova nenhuma. Então, o evangelho do fariseu, nós podemos dizer que é um ensinamento, se fosse mais adequado, seria ensinamentos de fariseus. Tiraria o nome evangelho de fariseu, porque evangelho é boas novas, não é? Então, os fariseus não têm boas novas. Os fariseus só têm coisas antigas, baseadas na lei. Mas ficou o evangelho dos fariseus, porque o evangelho fariseu, o ensinamento deles é baseado na lei de Moisés, tá bom? Meu querido, veja bem. Vamos falar primeiro do evangelho do reino. Mateus 4, 23 ao 25. Abre a sua Bíblia aí, para você entender. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Irmãos, não é nas suas denominações, tá? Nas suas sinagogas quer dizer que de vez em quando o povo estava reunidos para ouvir naquele ajuntamento, naquelas reuniões. Se fosse eu copista, colocaria aqui: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas reuniões ou nos seus grupos, porque nas suas sinagogas dá a impressão que Jesus, ele tinha templo físico construído com placa de denominação. Então, quem lê isso aqui, em primeira mão, vai entender que Jesus tinha templo físico sim, mas não era. Era nos seus grupos, nas suas reuniões, tá? Pregando o evangelho do reino, entendeu? O evangelho do reino, e curando todos os tipos de doenças e enfermidade entre o povo. Sua fama, a fama dele, de Jesus, correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grandes multidões da Galileia e Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Meu querido, preste atenção. Sua fama correu por toda a Síria. A Síria era judia? Era uma cidade que pertencia a Israel, Jerusalém? Para você entender isso aqui, aquela mulher Ciro-fenícia, ela era gentia. Mas aqui está dizendo que os sírios também traziam enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Então por que a mulher Ciro-fenícia, Jesus não quis curar a filha dela, mas curou. Pela palavra da mulher, curou. Eram gentios. Isso aqui deixa uma pergunta no ar. Deixa uma pergunta no ar. Então é verdade ou é mentira que Jesus não curava gentios? É mentira. O evangelho do reino, que era exclusivo para os judeus, e não as curas, os milagres. Evangelho do reino era uma coisa, eram as boas novas do reino.
Agora, curar, aqui está dizendo que ele curava, sim, pessoas que não eram da comunidade de Israel. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. O que eu quero falar sobre o Evangelho do Reino? Por que a Bíblia fala, no versículo 25 de Mateus capítulo 4, que seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis? Agora você vai entender por que percorria a fama dele por toda a Síria. Está relacionado com Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além de Jordão. Querido, Decápolis, fica entendido, tá? Decápolis era um grupo de 10 cidades na fronteira oriental. Lá no passado, toda vez que falava Oriente, era onde ficava o lado do mar. Então essas 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano, na Judéia e na Síria. E essas 10 cidades, elas tinham nomes. Pelo menos, era assim que eram chamadas. Primeiro, das 10 cidades, era Damasco. Damasco era justamente ali. Paulo, ele era um homem que justamente no caminho de Damasco foi onde o Deus, o Jesus, o Cristo ressuscitado, veio ali para que pudesse ter aquele encontro com Saulo e não Paulo ainda. Agora veja bem, a primeira cidade era Damasco, a segunda cidade era Filadélfia, a terceira cidade era Rafana, a quarta cidade era Citápolis, que Bet-Sean, que era a mesma coisa, a quarta cidade, Citápolis, né? A quinta cidade era Gadara, a cidade ali dos Gadarenos, da onde surgiu aqueles, né, 2 rapazes. Um livro histórico fala que era 1, outro livro histórico fala que era 2, mas é onde estavam os endemoniados de Gadara. A sexta cidade era Ipos, a sexta. A sétima cidade chamava-se Dion. A oitava cidade chamava-se Pela. E a nona cidade, Gerasa. E a 10ª cidade chamava-se Canata. Por isso, Decápolis. Muito bem, e essas cidades, todas elas faziam parte do Império Romano, na Judéia e também na Síria. Então Jesus, ele pregava esse evangelho do reino, juntamente ele e seus discípulos, para os judeus. Agora, os milagres eram distribuídos com mais pessoas, porque a fama dele corria. E tem pessoas que atravessavam fronteiras para chegar até ele, para ele curar ou fazer um milagre. Muito bem. Quando a gente chega em Mateus, no capítulo 24, o versículo 14, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Olha o que diz Mateus 24, 14. Você vai entender. De uma vez por todas você vai entender esse versículo. Mateus 24, 14. Jesus, quando estava pregando o Evangelho do Reino, aí nesse capítulo escatológico da Bíblia, Mateus 24, ele falou essa palavra aqui, ó. E este Evangelho do Reino, qual o Evangelho do Reino? Quem pregava o Evangelho do Reino? Jesus e os seus discípulos.
Beleza. E o que ele diz? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gerações, ou a todas as nações, então virá o fim. De que fim que Jesus estava falando? Era o fim do mundo, aion, ou era o fim da lei, do império da morte? Quando Jesus morreu na cruz, o evangelho do reino já tinha sido pregado para todo mundo? Sim. Como que nós podemos ter certeza que sim? Porque Jesus, ele não iria contradizer aquilo que ele mesmo falou. E o que ele falou? Que aquele evangelho do reino, que ele e os discípulos pregavam, seria pregado em todo mundo, mas era como testemunho. Aí as pessoas se confundem. As pessoas se confundem. Meu amigo, meu irmão, Jesus, ele não estava falando que eles teriam que percorrer todas as cidades de Israel para pregar o evangelho do reino. Ele falou, ele disse que aquele evangelho do reino seria pregado em todo o mundo em testemunho. Você sabia que o seu andar, o seu caráter, o seu moral, sem você estar presente num lugar, mas se alguém comenta o seu nome, comenta a sua capacidade de caráter, a sua capacidade de moral para alguém, e esse alguém fala assim: eu conheço Alberto, Alberto é assim mesmo. Eu conheço o nosso irmão Cláudio Mendes, e é assim mesmo. Eu ouvi falar desse Jesus. Onde que Jesus pregou? Nas terras de Israel. Como que o mundo inteiro ficou sabendo dos feitos dele? Através do testemunho. Então, meu querido, era em testemunho. O seu andar te diz muito. O seu vestir te diz muito. A sua capacidade de agir, de se comportar, te diz muito. E serve como testemunho daquilo que você é. Por que que eu tenho certeza que este evangelho, como testemunho, foi pregado em todo o mundo de então naquela época? Por causa do tetelestai da cruz. Jesus disse: está feito, está consumado. Está feito o quê? O que que estaria feito? Jesus disse que tudo que estava escrito a respeito dele tinha que ser cumprido. Agora existe uma coisa aqui muito interessante que eu e você temos que aprender. Quando Jesus disse, ele pronunciou esse verbo, e este, você sabia que esse verbo que está aqui, este, é um artigo definido? Como assim, Alberto? Na gramática da língua portuguesa, existe o verbo definido e o verbo indefinido. Artigo definido e artigo indefinido. Então, quando ele usou a expressão este, ele estava se referindo a qual evangelho? O evangelho do reino. Não era o evangelho pregado por Paulo que ele estava se referindo, e nem o evangelho que a igreja evangélica prega hoje.
A igreja evangélica de hoje não sabe nem o que é um artigo definido. Porque eles acham que este evangelho que eles estão pregando, esse evangelho de fariseus, é um artigo definido. Não é. Por que não é? Porque eles estão há 2000 anos pregando um evangelho que não existe na Bíblia. Por que não existe, Alberto? Porque o evangelho do reino, que era um artigo definido, Jesus pregou, ele e seus discípulos. O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, também era um verbo, um artigo definido. Não era um artigo indefinido, como a igreja acha que é. Pergunta para a igreja de hoje que tipo de evangelho que eles estão pregando, para ver se eles dizem qual o tipo de evangelho e mostram na Bíblia. Se o evangelho do reino, ele foi pregado por Jesus e seus discípulos. Por isso Tetelestai, quando ele morreu. Agora, quando você parte para o evangelho da graça, aí é diferente. Vamos aqui em Lucas, no capítulo 9, para você entender que o evangelho do reino já tinha sido anunciado a todos na época, como testemunho. Lucas 9, 10 e 11. Olha só o que diz aqui. Lucas, capítulo 10, melhor, é Lucas capítulo 10, tá, queridos? Lucas 10, 9 até o 11. Curai os enfermos, Jesus falando aos discípulos, aos 12. Curai os enfermos, que nela houver, e vocês dizem também para eles, é chegado. Querido, quando está dizendo é chegado, era a conclusão. Era o resumo da ópera. É chegado a vocês o reino de Deus. Versículo 11. A terceira parte. O reino de Deus já é chegado até vocês. Sabe o que é isso? É um artigo definido. Aí, quando a gente chega em Paulo, Atos do capítulo 9, preste atenção nisso aqui. Atos capítulo 9, que é a conversão de Paulo, né? De Saulo. Atos capítulo 9, preste atenção, queridos, no versículo 15. Olha o que Deus disse para Ananias. O evangelho do reino acabou. Jesus já tinha dito Tetelestai na cruz. Agora em Atos capítulo 9, versículo 15, Deus disse a Ananias, isso aqui, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor, isso aqui ele disse para Ananias, vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Tá vendo? Que os filhos de Israel ainda estão incluídos, que eles deveriam ouvir também o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Por isso aquela confusão toda no capítulo 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Do capítulo 10 de Atos até o capítulo 15, foi várias reuniões que foram feitas para saber o que era o evangelho do reino e o que era o evangelho da graça. A conclusão que eles chegaram está no capítulo 15 de Atos. Aí, quando você chega em 1 Coríntios 9,16, 1 Coríntios 9,16, Paulo diz isso aqui, ó. Contudo, quando anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Qual é o evangelho? Evangelho da graça da incircuncisão.
Aí quando você vem, querido, Paulo dizendo que ele era obrigado, ele tinha essa obrigação. Quando você vai em Gálatas 1:6 em diante, a quem Paulo se referia quando ele dizia isso aqui, ó, Gálatas, para você entender de uma vez por todas e não ser enganado mais pelo esse evangelho frouxo, não é? Que está aí, Gálatas 1, versículo 6, ele disse assim, olha, ele diz, admire-me que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Para você entender que outro evangelho que era esse, você tem que ir ao versículo 10. Ele fala assim, ó, persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando os homens, eu não seria servo de Cristo. Esse evangelho que está aí hoje, está agradando a Deus ou aos homens? Aos homens. Então você pode tirar a conclusão que esse evangelho que está aí, evangelho de fariseus, é um evangelho que não tem nada a ver com Deus, porque é um evangelho que agrada a homens, não agrada a Deus. Você entendeu essa visão, querido? Você viu que outro evangelho que Paulo se referia era o evangelho daquele que já tinha ido embora, já tinha passado. E muita gente está voltando para o evangelho do reino. Muita gente está voltando a estaca zero. E Paulo falou com eles que não era para fazer isso. Porque se alguém fizesse isso, pregasse aquele evangelho do reino, que foi pregado por Cristo e seus discípulos, estava agradando a homens. Por quê? Porque era baseado na lei. Este evangelho que